O mundo é cheio de mistérios e lendas que nos deixam com a pulga atrás da orelha. O sobrenatural nos desperta curiosidade e ao mesmo tempo, medo. Histórias de lobisomens são contadas há séculos, mas o que acontece quando essas lendas se tornam realidade? Será que estamos preparados para enfrentar criaturas tão poderosas? Neste vídeo, você vai ver duas histórias incríveis, que vão te impressionar, e fazer você acreditar de uma vez por todas, que lobisomem existe de verdade. Não é uma simples lenda contada para assustar e sim uma realidade cruel e sanguinária. Destas histórias, uma aconteceu no interior da Paraíba e a outra na cidade do Porto em Portugal. Elas nos mostram que nem sempre estamos seguros em nossas próprias casas. Descubra agora como essas histórias de lobisomem vão te deixar arrepiado. Sejam muito bem-vindos ao canal Escuridão Macabra, onde você encontra os vídeos mais aterrorizantes do YouTube. Vídeos novos todos os dias. Então, vamos a estes contos impressionantes sobre lobisomem. Primeiro conto de lobisomem. José trabalhava em uma fábrica, numa cidadezinha chamada Itapororoca, que está localizada no interior da Paraíba. Todos os dias, ele voltava para casa, por volta das 8 horas da noite, depois de um longo dia de trabalho. Mas naquela noite de terça-feira, algo muito estranho aconteceu. Quando José voltava do serviço, percebeu que estava sendo seguido por alguém, ou por algum animal. Ele ouvia passos atrás de si, mas quando se virava, não via nada. O coração dele começou a bater mais rápido, e ele acelerou o passo. Foi quando ouviu um uivo alto e estranho vindo da escuridão. Ele olhou para trás e viu uma figura escura e grande correndo em sua direção. A luz fraca da rua não permitia que ele visse claramente o que era, mas havia algo de sobrenatural naquela criatura. Conforme ela foi chegando e a luz iluminando, ficou claro que José estava sendo atacado por um lobisomem. Na hora que José percebeu o que era, correu o mais rápido que pôde, mas o lobisomem o seguia de perto. Ele tentou se esconder atrás de um muro, mas o lobisomem o encontrou rapidamente. José podia sentir a respiração quente do animal em sua nuca. Desesperado, ele pegou um pedaço de pau que encontrou no chão e se virou para enfrentar o lobisomem. Mas a criatura era muito forte e rapidamente o derrubou no chão. José lutava com todas as suas forças para que o lobisomem não o devorasse, mas parecia que o lobisomem estava ganhando a batalha. Foi então que uma luz muito forte surgiu na esquina, assustando o lobisomem. Era um carro da polícia que passava por ali. José aproveitou a distração do animal, para se levantar e correr em direção aos policiais. Os policiais ficaram chocados com o que viram. José estava sujo de terra e sangue, com um pedaço de pau nas mãos, enquanto o lobisomem corria para a escuridão. José tentou explicar o que havia acontecido, mas sabia que ninguém acreditaria nele. Ele voltou para casa naquela noite, tremendo de medo. Nunca mais voltou a trabalhar até tarde da noite. A cidadezinha ficou marcada por aquela noite assustadora, onde um lobisomem perseguiu um homem pelas ruas escuras de Itapororoca. Ninguém sabia explicar o que realmente aconteceu naquela noite. Alguns achavam que era apenas uma lenda urbana, outros acreditavam que era um animal selvagem. Mas José sabia a verdade, ele havia visto com seus próprios olhos, a criatura sobrenatural que o perseguiu. Ele nunca mais seria o mesmo depois daquela noite. Desde aquela noite assustadora, José não conseguia mais dormir direito. Todas as noites, ele acordava assustado, com o coração acelerado, pensando que o lobisomem havia voltado para persegui-lo novamente. Mas mesmo assim, ele não conseguia tirar a imagem daquele lobisomem da cabeça. Ele se lembrava do cheiro do animal, da pele escura e dos olhos brilhantes que pareciam penetrar em sua alma. Então, ele decidiu pesquisar tudo o que podia, a respeito. Ele foi até a biblioteca da cidade e começou a pesquisar sobre lobisomens. Ele descobriu que muitas culturas em todo o mundo tinham lendas sobre homens, que se transformavam em lobos durante a noite de lua cheia.
Ele aprendeu que existiam apenas dois tipos de lobisomem: o lobisomem pactuado, onde você faz um pacto com uma entidade obscura, através de um ritual macabro. Ou os puros, é quando você nasce como lobisomem ou é mordido por um puro. Desde então José nunca mais andou sozinho à noite, evitava lugares obscuros ou locais onde a criatura poderia se esconder. Sua vida nunca mais foi a mesma. Segundo conto de lobisomem. Era uma noite de lua cheia, na cidade do Porto, em Portugal. As ruas estavam cheias de turistas que desfrutavam das belezas da cidade, apreciando o clima agradável e as paisagens deslumbrantes. Entre os turistas, havia um brasileiro chamado Pedro, que caminhava pelo parque da cidade, um dos maiores e mais famosos parques de Portugal. Pedro estava encantado com a beleza do local, com seus gramados verdes, lagoas e áreas de lazer. De repente, ele avistou algo estranho entre as árvores. Ele se aproximou, tentando ver melhor o que era. Foi então que ele percebeu que estava vendo um lobisomem. Pedro ficou paralisado. Ele não conseguia acreditar no que estava vendo. O lobisomem estava a uma certa distância, observando os turistas com olhos brilhantes. Ele parecia estar escolhendo a sua próxima presa. Ele estava tão assustado, que não conseguia nem se mexer. Ele ficou ali, observando a criatura sobrenatural de longe, com medo de se aproximar. Mas então, algo estranho aconteceu. O lobisomem se virou e olhou diretamente para Pedro. Ele sentiu um frio na espinha e correu em direção oposta. Ele nunca correu tão rápido em sua vida. Pedro chegou ao hotel onde estava hospedado, ofegante e assustado. Ele contou para os recepcionistas sobre o que tinha acontecido, mas eles não acreditaram nele. Para eles, era apenas uma história inventada por um turista para chamar a atenção. Mas Pedro não estava mentindo. Ele sabia o que tinha visto. Ele sentiu o cheiro do animal e viu os olhos brilhantes da criatura. Ele não conseguia explicar aquilo, mas sabia que não era uma invenção de sua cabeça. No dia seguinte, Pedro decidiu voltar ao parque da cidade durante o dia, para ver se encontrava alguma pista do lobisomem. Ele percorreu todas as áreas do parque, olhando cuidadosamente para as árvores e arbustos. Foi então que ele encontrou algumas pegadas estranhas no chão, perto de onde havia visto o lobisomem. As pegadas eram grandes e parecia ter garras afiadas. Pedro tirou uma foto da pegada e mostrou para os recepcionistas do hotel. Finalmente, eles começaram a levar a história de Pedro a sério. Eles entraram em contato com a polícia local e relataram o avistamento do lobisomem. A polícia realizou uma busca no parque da cidade e nas áreas circundantes, mas não encontrou nenhuma evidência da presença de um lobisomem. A história de Pedro foi considerada apenas uma lenda urbana. Mas Pedro sabia o que tinha visto. Ele sabia que o lobisomem era real e que tinha assustado os turistas naquela noite de lua cheia no parque da cidade. Ele nunca esqueceria aquela experiência sobrenatural que teve na cidade do Porto. Depois daquela noite, Pedro nunca mais voltou ao parque da cidade. Na semana seguinte ele voltou ao Brasil, mas ele ainda se sentia arrepiado só de pensar naquela criatura sobrenatural que havia visto. Meses depois, a história do lobisomem se espalhou rapidamente entre os turistas. Pedro acompanhou tudo pela internet. Muitos turistas de vários locais do mundo começaram a relatar avistamentos estranhos no mesmo parque, principalmente durante as noites de lua cheia. A cidade do Porto passou a ser conhecida como o local onde um lobisomem circulava livremente pelo parque da cidade durante as noites de lua cheia. Com o tempo, a história do lobisomem se tornou uma lenda urbana famosa da cidade do Porto, atraindo muitos turistas curiosos para conhecer o local onde a criatura teria sido avistada. Pedro nunca mais esqueceu aquela noite de terror. Ele sempre se perguntava se o lobisomem ainda circulava pelo parque da cidade durante as noites de lua cheia. Mesmo sem respostas para essas perguntas, Pedro decidiu que nunca mais voltaria a Portugal. Ele não queria correr o risco de se encontrar novamente com o lobisomem e reviver aquele terror novamente.
Para ele, aquela noite no parque da cidade foi algo que jamais poderia ser esquecido. A lembrança daqueles olhos brilhantes e daquele cheiro de animal o acompanhariam para sempre. Ele se sentia grato por ter conseguido escapar daquele encontro assustador, e sabia que nunca mais seria o mesmo depois daquela experiência sobrenatural. E assim termina mais esta história de terror. Se você ficou até aqui, significa que gostou do vídeo, então se tiver gostado, eu te convido a fazer parte da família Escuridão Macabra. Se inscreva no canal e ative o sininho, para que assim que sair um novo vídeo no canal, o YouTube te informe imediatamente. Se não for pedir muito, compartilhe este vídeo o máximo que puder, e para fortalecer o canal, deixe o seu like. A família Escuridão Macabra agradece de coração. Agora vai aparecer 2 vídeos, um deles, sou eu que estou indicando, e o outro é o próprio YouTube. Escolha um deles, assista, e se arrepie com as histórias. Muito obrigado e até o próximo vídeo.